quais, vejamos quais são. Eles foram comissionados diretamente por Deus ou por Jesus Cristo. Eles eram testemunhas da vida de Cristo, principalmente da sua ressurreição. Paulo foi testemunha posterior. O Cristo ressurreto apareceu a Paulo na estrada de Damasco e os 12 conviveram com Paulo, com Cristo. Eles, os apóstolos, eles estavam cônscios de serem inspirados pelo Espírito Santo em todo o seu ensino, tanto no ensino oral quanto no ensino escrito. É por isso que o Novo Testamento é considerado divinamente inspirado tanto quanto o Antigo Testamento, por conta da inspiração de Deus no ensino desses apóstolos. Porém, o trabalho principal deles era estabelecer igrejas em novos campos, abrir, por assim dizer, novas igrejas. Eles eram administradores da igreja e organizadores de missões. Eles foram chamados por Cristo e foram cheios do Espírito Santo. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado ou missionário, embora o termo missionário não apareça na Bíblia. Mas a palavra apóstolo significa enviado e também pode indicar um missionário moderno. A relação dos 12 com Cristo, ela foi única. E ninguém pode ocupar este cargo. Não há uma sucessão apostólica como é sugerida pela Igreja Católica. Porém, sem dúvida, há homens tais como John Wesley e outros, Daniel Berg, Gunnar Virg, cuja obra deles pode ser considerada apostólica. Pode ser considerada apostólica. Entretanto, como dissemos, eles não possuem a mesma autoridade que os primeiros apóstolos. Não há uma sucessão apostólica. Ainda dentro desse ministério, os profetas. O Novo Testamento, ele também fala sobre os profetas. Evidentemente, o dom de falar para a edificação da igreja era altamente desenvolvido neles. Por isso eles eram considerados profetas. E eles ocasionalmente serviam de instrumento de Deus para a revelação também de alguns mistérios e para a predição de alguns eventos futuros. Eles eram dotados do dom de expressão, de fala inspirada. Desde os primeiros dias até o fim do século, constantemente apareceram nas igrejas cristãs profetas e profetisas. Enquanto o apóstolo e o evangelista levavam a sua mensagem aos incrédulos, o ministério dos profetas era mais particularmente voltado para os cristãos. Os profetas, eles viajavam de uma igreja em outra, tanto como os evangelistas o fazem na atualidade. Os profetas, na época do Novo Testamento, viajavam de igreja em igreja, como os evangelistas, os pregadores itinerantes de hoje fazem. Não obstante, mesmo assim, mesmo que eles viajavam, cada igreja local tinha profetas que eram membros ativos dela. Eram membros daquela igreja que eram profetas. Entretanto, as suas palavras deviam ser provadas pelas Escrituras. Enquanto 2 ou 3 profetizavam, os demais tinham que analisar, tinham que provar. Não o profeta, mas a profecia, para ver se estava de acordo com as Escrituras, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. A diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta de hoje
é que no Antigo Testamento era um ofício, hoje é o dom da profecia. Nós não temos o profeta oficial de cada igreja, como tínhamos os profetas oficiais do Antigo Testamento. Não é um ofício, é um dom. Mas nós temos esse ministério, temos esse dom ainda hoje na igreja. Os evangelistas, em acréscimo aos apóstolos e aos profetas, então vejamos, temos os apóstolos, temos os profetas, temos os evangelistas, eles também são mencionados na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele quem Jesus mesmo deu, Jesus, ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então os evangelistas são mencionados na Bíblia. Nós temos Filipe, sendo chamado de evangelista, Marcos, Timóteo, o próprio Tito. Então eles pertenciam a essa classe que aparece na Bíblia, a classe dos evangelistas. Nós sabemos pouco sobre os evangelistas. Sabemos que eles acompanhavam e assistiam os apóstolos e que às vezes eram enviados por este, ou seja, pelos apóstolos, em missões especiais. O trabalho dos evangelistas era pregar, eles podiam também batizar. Às vezes eles participavam na ordenação dos presbíteros e eles podiam também exercer a disciplina na igreja. Pois bem, então, nós temos um ministério extraordinário, profetas, apóstolos, vamos colocar na ordem certa? Apóstolos, profetas e evangelistas, na ordem que está no texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas e evangelistas é um ministério extraordinário. O ministério ordinário, o ministério prático e local, ele tem então o pastor, que é o líder da igreja. Esse termo ele não aparece diretamente no Novo Testamento. Mas o título ele é aplicado a Jesus como o bom pastor. Em João capítulo 10, do versículo 11 ao 14. Ele é também o grande pastor em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ele é pastor e bispo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. E já no Antigo Testamento, os líderes, eles já eram chamados de pastores. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 3, versículo 15, vemos em Jeremias 23, 4, em Ezequiel 34, 23, que desde o Antigo Testamento os líderes do povo eram chamados de pastores. Então há alguns nomes que designam o pastor bíblico. Pastor, poimen. A palavra é usada para designar aquele que é responsável pela igreja, pela instituição e pela questão espiritual da igreja. Esse termo por si só, ele designa diversos deveres baseados na figura do pastor. Embora não apareça o termo, mas são baseados na figura do pastor. Quais são? Cuidar, proteger, conhecer, alimentar, guiar e sacrificar-se pelo rebanho. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28. Vamos melhorar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Quem olha por rebanho é pastor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos
para apacentares a igreja de Deus. Então não aparece a palavra pastor, mas aparece a função, olhar pelo rebanho, apacentar o rebanho. Vemos também bispos como nome para pastores. Episcopos é a palavra grega. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, e capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. Então vamos voltar lá, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a palavra bispo, no grego, episcopos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vejamos o versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os bispos da igreja. Em algumas versões, anciãos da igreja. Mesmo capítulo 20, versículo 28, nós acabamos de ler, vamos repetir. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, episcopos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Os presbíteros, em Atos 20 e 28, como nós acabamos de ler, recebem a orientação de Paulo para supervisionarem a igreja, isto é, pastorearem a igreja. Vejamos então os presbíteros. Já lemos bastante. Atos dos Apóstolos, Paulo falando, vejamos Pedro. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Versículos de número 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai, olha o presbítero como pastor, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então nós vemos aqui os presbíteros com atribuições de pastores. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Os presbíteros, eles são designados nos textos que vimos para supervisionar, para pastorear a igreja, o rebanho de Deus. Então nós podemos afirmar que na visão bíblica, presbítero é igual a bispo, é igual a pastor. As nossas igrejas que criaram uma hierarquia, o que também não é pecado, não tem problema, porque Jesus não deixou um modelo de governo. Cada igreja pode ter um modelo de governo que melhor se adapta à sua realidade, porém na Bíblia, na visão bíblica, nós podemos afirmar que presbítero, bispo e pastor são iguais, são termos intercambiáveis.
Vejamos os mestres. O termo, ele deriva-se do grego didáscalos, mestres, didáscalos, que significa instrutor, doutor ou mestre. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, Cristo, elevado ao céu, também dera à igreja pastores e mestres. Então, os dois ministérios aqui, pastores e mestres, eles aparecem unidos aqui nesse texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. Porém, em outras passagens, eles são separados. Vejamos isso. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, eles aparecem juntos. Vamos lá? E ele mesmo, ele quem? Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, aparece junto. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O ministério do ensino, o mestre, aqui ele aparece independente do ministério pastoral. Vejamos também 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, o pastor e o mestre juntos, mas em Romanos capítulo 12 nós vemos o dom do ensino separado, e em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, nós vemos o pastor separado. Ou seja, nem sempre o pastor é um mestre. A atividade primordial, principal do mestre, do doutor ou ensinador, é cuidar do ensino fundamental das Escrituras. A doutrina, o ensino fundamental. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, para expor, para proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Ele mesmo deu para a edificação do corpo de Cristo. O próprio Cristo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a atividade principal, primordial do mestre, o ensino fundamental das Escrituras Sagradas. Ainda dentro desse ministério, vejamos os diáconos. O diácono significa servo, criado, assistente, auxiliar. Ele precisa ter qualificações especiais que aparecem em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 10, versículo 12 e versículo 13 de 1 Timóteo. Os diáconos, eles eram auxiliares dos presbíteros, como nós vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6. E eles também aparecem como um grupo oficial reconhecido dentro da igreja. Vejamos em Filipenses, capítulo 1,
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, um grupo oficialmente reconhecido dentro da igreja. Segundo a opinião predominante, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, contém o registro da instituição do diaconato, embora o termo diácono não apareça aí, só vai aparecer em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, como um grupo oficial na igreja. O nome diaconai, que antes desse evento, no capítulo 6, versículo 1 ao 6 de Atos, era sempre empregado num sentido geral, de todos os que serviam. Subsequentemente, ele começou a ser empregado como designativo daqueles que se dedicavam às obras de misericórdia e caridade, e com o tempo veio a ser usado exclusivamente nesse sentido, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pois bem, então vimos até aqui o significado do termo igreja, vimos as duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, vimos os oficiais da igreja. Vejamos então missões no Novo Testamento. Pois bem, a teologia do Novo Testamento, essa que nós estamos estudando, ela é evidentemente missionária. Quando o povo de Israel falhou no propósito missionário, Deus então, ele põe em ação o seu plano de designar a tarefa missionária à igreja. Vejamos isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não que Deus tenha sido pego de surpresa. Deus já tinha a igreja nos seus planos. Quando Israel falhou em missões, Deus então colocou em ação o seu plano de entregar a tarefa missionária à igreja. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós quem? A igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento, essa incumbência é do povo de Israel. Tendo eles falhado, a incumbência passa à igreja. Vamos repetir, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 29. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento, é atingido na igreja. Falar de missões sem envolver o Senhor Jesus Cristo é impossível. Ele foi um missionário por excelência. Ele foi enviado pelo Pai, por Deus. Vejamos, portanto, Deus enviou o seu Filho. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Só no Evangelho de João a frase, aquele que me enviou, ou como me enviaste, ocorre quase 40 vezes. Aquele que me enviou, como me enviaste, quase 40 vezes aparece no Evangelho de João essa frase referindo-se a Jesus, tendo sido enviado pelo Pai.
Nós não encontramos na Bíblia o termo missionário. Então, qual a origem dessa palavra? Ela vem do latim, missio. Na Bíblia não temos. A origem da palavra, então, é do latim, missio. Aquele que se dedica a propagar uma ideia. Aquele que se dedica à pregação de sua fé. Pregador. Esse é o termo missionário, que nós não encontramos na Bíblia, mas que encaixa-se perfeitamente no apóstolo, naquele que foi enviado por Deus. Mas podemos dizer, não encontramos na Bíblia, mas podemos dizer que Filipe foi um missionário, Barnabé, Paulo, Silas, Timóteo e os 12 também foram missionários. Todos eles foram missionários, embora nunca tenham sido definidos como tais. A Bíblia nunca os chama de missionário, mas eles são missionários. Por que eles são missionários? O missionário é um apóstolo, porque ele é um enviado. Missionário é aquele obreiro dotado do ministério apostólico, conforme nós vimos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Aquele ali é o missionário moderno. No Novo Testamento encontramos a igreja realizando uma missão centrífuga. Nós temos a ilustração de uma força centrífuga, uma força que impele os objetos para fora do centro. Assim, a missão impeliu a igreja para fora de Jerusalém. A missão precisa nos impelir para fora das quatro paredes. Ou seja, a igreja primitiva enviando missionários para fora dos seus limites culturais. Isso é uma missão centrífuga, com o objetivo de atingir outros povos. Lucas capítulo 10, versículo 2, no grego a palavra enviar dá o sentido de lançar para fora, enviar para fora, ekbalo. Vejamos, Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 10. Versículo de número 2. E disse-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, que envie, que lance para fora, que coloque em direção à seara, em direção ao campo. Essa é a ideia de missão centrífuga. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Saindo do centro, saindo de Jerusalém em direção aos confins da terra. Portanto, a natureza da missão da igreja é centrífuga, é uma missão centrífuga. Ela requer que as outras gentes sejam alcançadas, onde quer que se encontre, para a causa de Cristo. Depois de ganhar para Cristo, depois dessas pessoas serem ganhas para Cristo, elas devem formar extensões, devem formar novas igrejas. A missão precisa avançar.
precisa ser levado a cabo. O Evangelho precisa ser pregado. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Lá nós lemos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós já falamos atrás que no Novo Testamento Jesus transfere essa responsabilidade para a igreja. A igreja é a nação santa, é o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Em João capítulo 21, em João capítulo 20, dos versículos 21 até o 23, Jesus identifica os discípulos com os propósitos eternos do Pai. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui também a palavra envio está no sentido contínuo. Jesus ele está sempre enviando. Ele enviou e continua enviando a igreja para o campo missionário. O Espírito Santo ele conduz os discípulos a entenderem que o Evangelho também é para outros povos. Vejamos isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo de número 44. Atos 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo fez Pedro entender que era para ele pregar aos gentios. E pregando Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles. Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então nós vemos aqui o Evangelho chegando na casa do centurião Cornélio, chegando aos gentios. O Espírito Santo ele conduziu os discípulos a entenderem que o Evangelho não era somente para os judeus, mas era também para outros povos. O Espírito Santo guia os obreiros para o campo missionário e ele também chama os obreiros para missões transculturais. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia havia